Você quer uma chave que pode mudar muitas coisas na sua vida? Amém? Amém. Fala uma das chaves Uma das chaves que traz o favor de Deus na minha vida que traz o favor de Deus na minha vida é a maturidade. é a maturidade. Você não pode ir além do que a sua maturidade pode sustentar. Você não pode receber aquilo que você não tem maturidade para carregar. Você não pode avançar onde a maturidade não prepara o caminho para você. Fala, eu preciso amadurecer. Amadurecer. Você pode ser um adulto com uma criança escondida dentro de você. Você tem que entender que a palavra fala, a palavra do poder de Deus. Ela transforma o homem. Jesus é o poder de Deus. Esse é o poder. Então, no momento que nós estamos pregando a palavra, você pode ser curado instantaneamente, você crê. Porque a palavra, quando ela está andando, ela vai curando, ela vai libertando. Então, forças malignas podem ser arrebentadas no momento que eu estou pregando a palavra, os demônios caírem. Porque é a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus está entrando, se tiver estrutura maligna que tenta resistir, você tem que declarar, elas vão cair. Creio em nome de É hora de derrubar isso. O Senhor falou comigo esses dias assim. Digo ao povo para não se enganar. Somente a revelação de quem eu sou, Jesus, transformará o ser humano. Nada mais transformará o ser humano. Todos os caminhos curtos que nós pegamos dentro do Evangelho, para promover falsa libertação, falso crescimento, falsa unção, você vai ter dois trabalhos. De ir e voltar tudo de novo. Eu já passei por muitos caminhos dentro do Evangelho, já conheci muita coisa, já fiz muita coisa. Eu trabalhei de muitas formas. E Deus me permitiu isso desde lá atrás. Para me entender o que transforma o homem. Já gastei muito tempo, muitas horas ministrando libertação das pessoas. Através de conceitos e princípios muito elementares. Que não produzia a revelação de Jesus dentro das pessoas. Então, aonde Jesus não está sendo revelado pela palavra dele, o resto se torna paliativo. Tudo que eu faço, tudo que eu ministro, eu aprendi a santificar isso. Tudo que é bom, que aparenta de fato nos levar a algum lugar, mas depois tu dá 3 passos para frente, ilusório, e dá 10 para trás. Porque a decepção, frustração, perda de tempo, ela vai vir em você. Então, muitas pessoas que seguem um caminho que não é evangelho, tentando forçar uma libertação, forçar uma transformação, elas se frustram. Gasta um tempo, investe dinheiro, investe vida, e vai passando, e vai que vai. Daqui a pouco vai ser igual uma bola de neve. Fica pior do que estava antes. O problema piora mais ainda. Mexer e trabalhar dentro da estrutura humana, só podemos de uma única forma. Através da mão do próprio Senhor, da sua palavra. Jesus disse, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus a vocês. Então, aonde o homem coloca a mão, Deus ele tira dele. E se você não permitir Deus colocar a mão em você, você sempre vai querer a mão do homem, e a mão de Deus vai ficar longe de você. Existem caminhos que Deus quer ensinar a vida de vocês, que todos podem entrar, que são verdadeiros. Mas tudo que é verdadeiro tem um custo. Tudo que vai te promover de fato uma transformação, há um tempo determinado, é um trabalho de Deus dentro da tua natureza humana. Quanto mais profundo for as raízes da iniquidade que está na sua natureza humana, mais profundo terá que ser a revelação do amor de Deus, da paternidade de Deus, do Evangelho de Jesus dentro dessa natureza. Ela vai ter que ir muito profundo. E às vezes você tirar pessoas de calabouços muito profundos, não adianta você colocar a sua mão de Deus tira.
Eu experimentei manifestações de luz e glória que ela desce. Existem substâncias no céu que precisamos ainda provar delas. Que elas podem promover qualquer tipo de transformação dentro de um ser humano. Um dia teve um culto aqui, era uma quinta-feira, que eu vi as orlas do Senhor aqui em cima do instituto. E pingava gotas de águas. Aquele culto foi extraordinário. Todos os visitantes que estavam na igreja, até pessoa crente, não crente, caíam debaixo do mesmo choro, eram tocados da mesma dimensão. Porque era uma água que não era qualquer água. Ela saía das vestes da santidade dele. Então, o que nós temos? Qual o nosso trabalho nesse tempo agora? Produzir um nível de revelação através do Espírito Santo na mentalidade das pessoas, ao qual seja compatível com aquilo que Deus faz, que Deus quer, o que Ele é. Quando começamos a andar dentro de um entendimento concreto, escute o que eu vou te falar, as manifestações súbitas do poder de Deus, ela vai começar a acontecer. Eu não luto para manifestar o que eu carrego, eu luto para esperar aquilo que Ele tem, que Ele vai manifestar além de mim. O que significa isso? Que as dimensões verdadeiras da glória de Deus, ela não depende da mão do homem. Ela não depende de um manto de apóstolo, de profeta, ela depende do manto de quem Ele é, da glória dEle. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Estavam pregando e adorando, de repente, subitamente o Espírito cai sobre vocês e multidões arrebatadas no chão, sem depender da força da alma de homens? Você já imaginou isso? E ninguém preparar você, ninguém fazer nenhuma força para isso? Simplesmente você está aí, bum. É isso que nós temos que preparar. Um caminho para que Ele possa se manifestar. Nós vamos trabalhando culto a culto com a unção que Ele nos deu, mas dentro dela tem uma revelação que ela tem que produzir ainda mais entendimento. Ainda mais alinhamento no coração do homem com a palavra de Deus. E Ele vai vir. Jesus, antes da ascensão dele, falou para os seus discípulos assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles não sabiam que horário seria. Eles não sabiam que horas, que dia que ia ser. Eles obedeceram um comando, vamos permanecer na sua palavra. E Ele vai se manifestar. Eu só sei que eles estavam todos reunidos unanimemente em oração, em clamores, obedecendo aquilo que eles receberam do Senhor. E subitamente, eles nunca tiveram uma experiência daquela, a terra nunca teve uma experiência daquela. Algo inusitado aconteceu. Algo que nem eles sabiam que iria acontecer, mas eles esperavam que algo grandioso iria acontecer. Você não sabe o dia nem a hora, nem o como vai ser isso, mas grandioso vai ser, porque pertence a Ele. Nós não sabemos o dia e a hora que o avivamento vai começar no Brasil, mas eu sei que vai ser algo tão glorioso como aconteceu lá na igreja primitiva. E como é que nós fazemos para gerar isso? Andando sobre o caminho que Ele tem nos preparado. A palavra, ela prepara um caminho para andar, a palavra dá o fundamento para andar sobre esse caminho. E se nós não entendemos o compromisso em maturidade com a palavra, podemos ficar correndo, continuar correndo em volta em ciclo. Ficar olhando para a nuvem a coluna de fogo, a nuvem de dia, esperando o manazinho caindo do céu e nada mudar. E ficar 40 anos vendo manifestações que não mudam. Tudo que vivemos hoje, manifestações hoje, já viveram antes de nós, meu querido. Muito maior do que nós. Teve profetas e homens muito maiores do que nós. E não viveram avivamento, e morreram. E muitos deles caíram, se estancaram, o ministério se perdeu. Será que nós vamos permitir acontecer a mesma coisa que eles permitiram acontecer? Então, não se distraia com as grandes manifestações. Ele tem uma terra prometida para nos levar. Mas seja grato pelas manifestações. Porque eu digo isso, que toda unção, tudo que Ele faz agora é provisório. Então você recebe com o pensamento, eu tenho que usar isso para o meu crescimento, eu tenho que avançar. Tudo que Deus está manifestando, seja muito alegre, Ele está manifestando, seja alegre por isso, tu vai receber muita coisa aqui essa noite. E faça isso quando chegar na tua casa. Volte para a palavra. Volte para a palavra. Volte para a oração. E continue provocando os céus. Tu prometeste, Senhor.
que nos últimos tempos tu derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Tu me fez uma promessa na minha vida. Pega tudo que Deus está dando hoje, tudo aqui é provisório e transitório. Estamos transitando de glória em glória. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus está esperando a gente. Ele está nos esperando. O Senhor, Ele me levou dentro de um processo muito severo, muito difícil em São Paulo. Um grande crescimento. E antes de eu vir para cá, eu tive uma visitação do Senhor muito intensa. Um dia antes e um dia depois. E Ele me provocou, falou assim, é tempo agora. De você escalar e entrar nessa nova dimensão. Às vezes nós retrocedemos alguns degraus para quê? Para pegar mais impulso, para dar grandes saltos. Eu estava em espírito orando e de repente o anjo falava assim: o meu tempo tudo acontecerá. Aí eu vi o tempo de Deus. O tempo de Deus. O meu tempo está em andamento. Interpretar o tempo que estamos vivendo, dentro da condição que Ele quer que nós vivemos, estar submisso a Ele, é muito importante. Não perca o tempo de Deus. Lembre-se, toda vez que você estiver dentro de um novo tempo, um novo favor de Deus na sua vida, os teus inimigos se levantarão com todas as forças possíveis para te parar. A Bíblia diz que no tempo que era para Davi, os reis estarem na guerra, ele se distraiu e ficou no palácio. E o pecado entrou. Toda vez que eu vou entrar dentro de uma nova dimensão muito poderosa, o diabo vem com todo tipo de distração em cima de mim, para me infernizar. Mas rapidamente o que eu procuro? Entender o que está acontecendo. Então uma guerra vai se travar contra você a cada tempo e estação determinado para a sua vida. Eu estou com receio de mandar você sentar e você se desligar. Você está bem concentrado e Deus está me usando aqui, velho. Você sente olhando para mim assim, ó. Você está conseguindo entender o apóstolo? O que o Espírito está falando? Fala assim para o teu irmão: tome cuidado com a distração. Irmãos, eu sinto a virtude do Espírito. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito da glória. Oh, eu sinto uma alegria do céu. Aleluia. Obrigado, Cordeiro. Obrigado. Obrigado, Senhor. Fale no íntimo do Espírito do teu povo. Traga cada palavra de exortação, de esperança, consolo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Jesus. Estou no estreito aqui. Fala, o meu crescimento tem que ser com profundidade. Tu não pode crescer com imaturidade na tua vida, ô crente. Se você ficar distraído com o que os outros estão fazendo e não colocar os olhos daquilo que Ele está fazendo em você, tu vai tropeçar no engano. Tu vai cair em alguns perigos. Antecipação. Você vai querer cobiçar coisas, desejar coisas fora do tempo de Deus para você.
Outros vão ficar forçando falsas palavras e você não vai crescer. Vai crescer desestruturado. O anjo do Senhor falou para mim assim, eu ministrei num congresso em São Paulo, e o anjo falou para mim assim, quando eu saí desse congresso: você não vai crescer desestruturado. Aí eu vi o anjo movendo dentro de galpão, os crescimentos de igreja, e eu falou assim: tudo o que for acontecer na tua vida vai estar debaixo de um fundamento. Não se preocupe. Eu entendi. O que hoje o espírito dessa era está provocando muitos ministros e muitos vasos de Deus na igreja? Está provocando uma cobiça, desejos fora do tempo de Deus e fora do desígnio de Deus. Antes da fundação do mundo já fomos eleitos e predestinados por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais e já fomos predestinados por Deus. Você não é um acaso, você está sentado aqui dentro. A sua mente e a sua alma tentam todo o tempo lutar contra o seu espírito. E você tem que tomar cuidado com isso. Porque o diabo ele tem uma habilidade de infernizar a vida das pessoas com pensamentos de orfandade, de desistência, desesperança. Nós temos milhares de pensamentos por dia, se não me engano, mais de 12 mil pensamentos por dia. E segundo a própria ciência, diz que de 12 mil a mais, acho que é muito mais do que isso, 80% é negativo. 80% do que o ser humano pensa durante o dia é negativo. Só para você ter noção. Dos outros 20 que falta, há uma competição entre desesperança e uma luta para poder entender as coisas. Então Deus tem que transformar a sua mentalidade, a sua mente. Tem que transformar o íntimo do seu coração para você entender que tudo, quando você concentra em render-se a Ele a sua vida, você encaixa seu coração, sua vida, nesta dimensão onde todos os planos e propósitos estão determinados para a sua vida. Eu quero falar um pouquinho sobre o Altíssimo, nosso Pai. Você vê o Altíssimo Deus guerreando contra algum demônio? Sim ou não? Não. Você vê Deus fazendo alguma coisa nova na terra? Ele está criando alguma coisa? Sim ou não? Se você achar assim, está errado. Ele já criou tudo. Ele entrou no seu descanso eterno, meu querido. Ele descansou de todas as suas obras. Ele não precisa fazer mais nada. Está tudo feito. Ele criou anjos para trabalhar dentro das estruturas eternas que ele criou. E terrenas. Porque a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos para trabalhar ao nosso favor. Porque Deus não trabalha mais. Os anjos estão trabalhando. Ele ordena. Fala, Deus ordena. Os anjos e os homens trabalham. Então, se você não está ouvindo ordem, você não está trabalhando. Se você não está ouvindo as ordens de que Deus está falando, o que Ele está falando nessa temporada. Eu estava ouvindo uma mensagem lá de janeiro que eu preguei aqui. Eu estava ouvindo mensagem de 5 meses atrás, poderosas. Exatamente tudo o que está acontecendo foi profetizado. Exatamente. Então, se você guarda a palavra dele, você tem uma ordem na sua vida. E quem segue ordem tem progresso. Ordem e progresso. Se você não tem uma ordem na sua vida, se você não está entendendo que a obediência à palavra de Deus é a ordem dele, se você não está ajustado ao tempo e à ordem dele, você está dando volta em cima de emoções e pensamentos que não provêm de Deus. O que eu mais me preocupo é que quando homens estão fazendo seus movimentos de homens e não estão conseguindo entender o mover do reino dos céus, nós fazemos o povo ficar andando dentro do deserto. A luta de Moisés era levar o povo à travessia do deserto, meu querido. De Moisés era essa. Ele tinha um foco, terra prometida, promessa.
Ele tinha uma luta violenta com uma nação rebelde, que não conseguiam o quê? Obedecer e entender a palavra de Deus. Não pode ter conflito entre o seu coração e a palavra de Deus. Não pode entrar em conflito. Mesmo que a palavra ela é contraditória, às vezes, ao que nós estamos vivendo, oposta ao que nós queremos, a palavra de Deus ela é enviada, fala, com um propósito. O Senhor diz, Isaías, a minha palavra é enviada. E ela cumprirá o propósito pela qual ela foi enviada. E ele diz, a minha palavra não volta vazia. Então você pode ter certeza de uma coisa. Se tu colocar a tua confiança e tua esperança sobre a palavra de Deus, ela vai produzir todo o propósito eterno que já foi designado antes que você nascesse no ventre da tua mãe. Irmãos, quando Deus está revelando algo, um profeta da Bíblia, falando algo com uma pessoa na Bíblia, Ele não está falando só uma pessoa. Ele está revelando os pensamentos dele, está revelando algo à humanidade. Quando ele fala para Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, meu querido. Antes que tu nascesse, antes que tu fosse concebido, eu já tinha designado você como profeta sobre as nações. Ele está falando isso só para Jeremias ou está falando para mim e para você isso? Ele está falando para todos aqueles que vivem pela fé. Todos os justos que vivem pela fé. Um dos grandes propósitos, das grandes manifestações que Deus vem e visita vocês no culto, derrama sobre nosso poder, fortalecimento pela unção, é para edificar e renovar a sua fé. Porque o justo viverá pela... Então você não vive por unção, você vive pela fé. A unção é um fruto e um produto de quem tem fé, quem anda por fé da glória de Jesus Cristo. Fala, a unção. Aleluia. Oração, fala, oração. Ela não edifica a fé. Fala, fé edifica a oração. Você ora porque tu tem fé, você não ora para buscar fé. Fala, eu oro porque eu tenho fé. Então quando você coloca a fé em ação, mais produção de fé vai vir. Então tu já tem fé, tu coloca ela sobre a oração, aí mais força vem. Mas quando você começa a orar sem fé, sem foco na palavra, sem a palavra, você está orando algo sobre a tua emoção e sobre o teu pensamento, e não sobre os pensamentos de Deus. Fala, a oração de fé pode muitos seus efeitos. Às vezes nós estamos perdendo muito tempo com coisas emocionais e que estamos vendo os outros fazer, queremos e Deus não está falando nada com você. Você tem que orar conforme o tempo determinado e o que Ele já tem revelado na sua vida. Irmão, eu estou falando, o Espírito está me dando, eu vou falar. Fala, precisamos ter crescimento com profundidade. Irmão, crescer, tu pode receber todos os dons, todo o poder, tudo. Mas se tu não tiver profundidade na palavra e na presença, me desculpe que eu vou te falar, tu vai ser um vaso para desonra. E Paulo é bem enfático no livro de Romanos, ele fala, ó, há vasos para honra e para desonra. Mas ele pode fazer da mesma massa vasos para honra. Então deixa o olheiro trabalhar em você. Se ele tiver que quebrar e fazer de novo, deixa ele te quebrar e fazer você de novo. E às vezes eu faço uma oração muito radical, Senhor, me quebra, me dobra, mas não deixa eu viver o que eu quero. Não deixa eu viver para mim. E é maravilhoso, essa oração quando é respondida, ele te pega quando você menos espera. Pum. E se tem uma oração que ele gosta de responder, é essa. Aquela que a vontade dele prevalece na sua vida. Há orações romantizadas, almatizadas. Ih, legal, almatizadas. Elas são muito perigosas. Fala, por quê, apóstolo? Porque o diabo gosta de responder essas orações. Você tem que ter certeza daquilo que você está orando, que você está pedindo. Tome cuidado. Eu não sei. Deus está falando aqui, eu vou falar. Estou indo. Porque podemos colocar nossas orações num Deus que não é real. Só existe uma forma plena de maturidade. Fala, qual? Onde Jesus é revelado. Não existe maturidade sem crescimento em Cristo. No que Ele é. E o que Ele é está onde? Na sua palavra.
os moveres da glória, quando ele desce sobre mim, sobre nossos vasos, o povo aqui, presta atenção numa coisa. As visitações da glória de Deus, elas vêm sobre algo que está na minha vida, chamado a palavra de Deus. Eu guardo a palavra de Deus. Todas as vezes que eu me distraio, ou tenho uma resistência maligna de eu não olhar para o que Deus está falando na sua palavra, eu já sinto Deus me abalar as estruturas já. Ele me pegar já. Ele não deixa que eu cresça sem um alicerce. Então, a palavra dele, ela vai ter que ser comprovada e aprovada na sua vida. Então, o que está acontecendo dentro do Evangelho? Eu coloquei um tempo para essa pregação assim, ó. Pontos a serem revisados. Pontos a serem revisados. Falei assim, tem muitos pontos. Mas o primeiro nessa noite é certificar que você está sendo maduro com aquilo que Deus te deu na sua vida. Em 1 Coríntios 3, versículo 1 diz assim, ó. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Presta atenção, ele está falando crianças em... Ele estava em Cristo, tá? Mas eram crianças. E o segredo da maturidade é estar em Cristo e Cristo está em nós. Paulo ele dá duas referências maravilhosas. Lá na frente eu falo para vocês. Cristo em nós, esperança da glória, e nós em Cristo. Então você tem que entender que a vida que você tem não te pertence mais. Ele governa a sua vida e você dá a sua vida para Ele. Ou melhor, você dá a sua vida para Ele, Ele governa a sua vida. Mas onde está o ponto de dificuldade de nós entendemos isso? Irmão, você viu que esta é a nossa maior luta de trabalhar? Trabalhar com o espírito humano, ensinar você a operar em qualquer dimensão é a coisa mais fácil que tem. Mas transformar uma pessoa, o trabalho que é para a vida inteira. É trabalhoso. Mas se a maturidade chegar no seu entendimento, você pode ter certeza de uma coisa. O favor de Deus estará sobre a sua vida. Fala, eu preciso lutar pelo favor de Deus. Mais do que do favor dos homens. Olha só. Eu estava em oração, mês passado. De repente eu me encontrava em espírito, nas dimensões espirituais, eu via anjos. Aí um anjo trouxe para mim, diante de mim, e mostrava um homem conhecido no Brasil. E esse anjo falava assim, este homem não aprendeu com os anjos. Ele foi no caminho dos homens, buscar o favor dos homens para ter o que ele tem. E esse anjo já me alertou e falava assim, ó, ele vai pagar o preço em breve, já estou preparando para ele ser abatido na terra. Tem muitos homens manifestando o sobrenatural que não pegaram com os anjos, pegaram com outros mantos de homens que já venderam suas unções. É perigoso quando o homem aprendeu com os anjos e deixa de aprender, e deixa de ser um servo de Deus para ser servo de si mesmo. É tão perigoso isso, porque são homens que podem o quê? Vender o que tem. É possível isso? É a coisa mais possível que você possa imaginar. Se você observar no livro de Isaías, o livro de Ezequiel, a reprovação do anjo caído, de Lúcifer, embora não está escrito o nome dele ali, a reprovação era, você amontou iniquidade sobre si, porque fez negócios com as suas riquezas. Lúcifer fez o quê? Negócios com os anjos, negociou. Ele negocia com os homens da terra o que ele recebeu. Ele é um querubim caído, que não tem mais a glória de Deus, mas ele recebeu algo. Ele tem poder. Ele andava sobre as pedras fogueadas, ele andava sob um nível de um governo violento, glorioso, mas ele corrompeu isso. Então, ele continua hoje ainda comercializando, ele comercializa, ele faz negócio na terra. Ele gosta do negócio, é perigoso. Ele declarou bem claro a Jesus, todos os reinos da terra me foi dado, dou quem quero, negocio com quem quero. Faz negócio, ele chamou Jesus para negócio, para contrato.
E fica uma parêntese para vocês. A grande prosperidade dentro dos negócios está onde tem aliança e não onde tem contrato. Deus é um Deus de alianças conosco. Aliança. Ele me fez ver ontem uma aliança. Falou, aliança. E quando ele faz uma aliança, ela não é para ser quebrada. Alianças não são feitas para ser quebradas. Onde uma aliança é quebrada, grande vazão de corrupção haverá. Onde homens quebraram o seu primeiro pacto, a sua primeira aliança com o Senhor, saíram do primeiro amor, há uma vazão violenta para os demônios entrarem e corromperem aquilo que Deus mesmo deu aos homens. Então podemos pregar Jesus Cristo na doutrina, podemos manifestar Cristo no poder e desonrá-lo e negá-lo nos princípios e na verdade. Então não se escandalize, também não se escandalize comigo, mas também não se distraiam com esse tempo perigoso que nós estamos vivendo. Porque Paulo mesmo diz no livro 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que os últimos tempos serão tempos perigosos. Perigosos. Tempos muito trabalhosos. Porque nós estamos no meio de uma geração que os céus estão em chamas, os poderes do cosmos estão sendo abalados, os portais nunca esteve tão aberto como está aberto agora. Nós estamos tendo um jorrar de conhecimento, de multiplicação de conhecimento, como o próprio arcanjo falou para Daniel, que nos últimos dias o quê? O conhecimento, a ciência se multiplicaria de maneira soberana, de uma maneira indizível, incontrolável. É verdade ou não é, irmãos? Você está comigo ou não está? Não se distraia. Não se distraia. Então nós estamos num tempo perigoso. Fala, tempo perigoso. Então o homem aprendeu a manifestar o sobrenatural. O homem aprendeu a invadir dimensões do Espírito. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando de dimensões do Espírito e puxar acessos a certos tipos de manifestações miraculosas. Então nós não podemos ficar distraídos com sinais, nós temos que olhar para o fruto e a consistência do fundamento da verdade. Fala, somente a verdade pode me libertar. Irmãos, então não vem com coisa, não tente se enganar a si mesmo, não se engane. Haverá uma luta sangrenta, travada no seu coração, na sua mente, para que você vença a incredulidade, essa resistência maligna, para que você não entre dentro da palavra de Deus. Fala, eu vou travar uma luta. Tu já viu a guerra que é para você ler a Bíblia? É verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Já distraiu, já saiu do espírito daqui, já foi embora teu espírito? Agora se eu fico movimentando aquilo que é fácil na tua carne, você vai se alegrar aqui, vai pular rápido, né? É melhor, Provérbios, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que canção de tolos. É melhor você ouvir aquilo que é sólido, que te exorta, mas te coloca na posição, do que canções, ou seja, coisas que fica enfatizando dentro de você suas fantasias. Tome cuidado com as suas fantasias. Tome cuidado. Se tem uma coisa difícil para mim no mundo espiritual, meu querido, é manter uma posição sólida diante da palavra do Senhor. É o que mais custa para um ministro. É não sair, não perder os olhos da sua palavra. Eu quero que vocês entendam isso no seu coração. A presença de Deus, ela habita dentro do íntimo do ser humano, da sua consciência. Mais vale ter uma boa consciência que está dentro de uma verdade, do que ficar sentindo muitas movimentações que está muito fora, muito longe da realidade de quem Jesus Cristo é. O Senhor um dia falou para mim assim, Ele me provou isso. Todas as manifestações do meu espírito, elas virão quando eu estiver pregando. Porque eu te dei uma palavra. Mas guarda-te a ti mesmo, para não perder a minha verdade. Porque só ela te protegerá.
Só ela te protegerá. Posso continuar ou não posso? Então, Coríntios tinha esse problema, ó. Como criancinhas em Cristo. O que dei a vocês foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estão sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivos desse mundo? O que a maturidade cristã é de fato? Primeiro, ela é algo que não é fácil de ser recebido. É o que mais custa para a sua fé. Fala, maturidade cristã. Ou melhor, maturidade em Cristo, amém? Por que eu estou te pregando isso aqui? Porque eu quero ver que a unção que descer, ela vai ser sólida em você. Não transitória. Aquilo que é vendido para todos, que todo pode ter acesso, significa que não tem muito valor. Aquilo que custa de fato você receber, quando você recebe, isso vai agregar valores e poder na sua vida. Você tem que entender que o poder de Deus no ramo da justiça é a sua palavra. É a sua palavra. O poder do Deus no ramo da manifestação dos dons são só curas, milagres, isso é poder também. Existe muito tipo de poder de Deus que você tem que receber. Mas o maior poder que o homem pode carregar na sua vida é uma aliança com a palavra de Deus. Você gosta de pessoas rebeldes na sua presença? Você gosta de pessoas que são desordeiras na sua casa? Hã? Você gosta de pessoas que sejam desobedientes, que não respeitam as pessoas, que falam mal das pessoas na sua presença? Fala a verdade, sim ou não? Por isso que Deus não tolera desobedientes na sua presença. O princípio de reter a presença de Deus e andar com ela é a obediência. Por isso que a maturidade, ela vai assentar o seu coração na obediência. Fala, eu sou maduro quando eu obedeço. Você pode ter pessoa que tem 2 anos de evangelho, 1 ano de evangelho, mas a obediência é mais maduro que pessoa que tem 20 anos de casa. Maturidade indifere de tempo de frequência dentro de uma igreja. Quantos anos você é evangelho? Ah, eu sou 15 anos. Tem pessoa que se exalta com isso. Eu falei, misericórdia. 15 anos e você ainda está no lugar onde você está? Tem jovem na minha igreja que começou 2 anos de evangelho e está manifestando poder, tem mais palavra do que você, meu querido. Então, maturidade cristã e capacidade não pode ser vinculada ao tempo de evangelho que a pessoa tem. Fala, mas ela consiste no nível da sua entrega e da sua rendição à palavra de Deus. Olha para mim aqui, vem aqui para mim. Olha para mim aqui. Olha para cá. Olha aqui. Olha o que Deus tem me exortado esses dias aqui. Olha o que eu estou fazendo hoje durante esse dia. Marcando a palavra, lendo. Medite na minha escritura dia e noite. Então ela fará prosperar. Fala, prosperar. Todos os meus caminhos. Posso continuar ou não? A maioria sofre de imaturidade prolongada. Mesmo adulto, continua ainda com crianças escondidas em algum lugar no seu coração. Você vai ter que encarar as suas áreas de debilidade na maturidade. Se você não encarar isso, você está sendo bloqueado, está sendo impedido por você mesmo. Deus não é o seu impedimento. A sua carne, a sua imaturidade é o seu impedimento. Nós temos essa mania feia de tudo colocar na mão do diabo, que todo impedimento da minha vida é o diabo. Se todo impedimento da tua vida fosse o diabo, você não estaria nem aqui dentro, meu filho. Não conseguiria nem ser salvo. Porque a salvação depende de estar cheio de diabo. Tu chegou cheio de diabo e foi salvo. Cheio de capeta e aceitou Jesus, é verdade ou não é? E o diabo começou a manifestar isso aí na tua vida? Então quer dizer que o diabo pode nem pedir nem a tua salvação. Então não vamos ficar dando legalidade e acesso ao diabo na nossa vida pela própria omissão da verdade. Aceite a tua responsabilidade. Toda transformação depende do seu nível de caráter que você tem com Deus e com a palavra de Deus. É a sua responsabilidade com aquilo que Deus tem falado e derramado na sua vida.
se tu é responsável, se tu é obediente, você pode ter certeza que tu está crescendo na maturidade. Irmãos, eu olho para trás coisas que eu orava, eu falo assim, obrigado, porque não me respondeu isso. Porque antecipações, outra, você pode se antecipar, tá? Tu pode ser uma criança diante de Deus tão chata no que você ora, e Deus te dá. Fala agora, suporte então agora. Suporte. Fala, tudo tem o seu tempo. O que mais, irmão, o que é mais importante para cada dia? Viva a cada dia intensamente para Ele. Não para você, não para as ilusões desse mundo, não para as riquezas desse mundo. Viva para Ele. Oh, é uma liçãozinha tão pequena, mas ô lição difícil, é verdade ou não é? Tu acordar e voltar o pensamento para Ele, meu querido. Tu já está no automático do dia parar e voltar para Ele, meu querido. Porque nós temos tanta frustração e tanta ansiedade nesse tempo? Porque as pessoas estão tão focadas, tão aprofundadas, viciadas nas redes sociais, cobiçando o que os outros ficam enganando as pessoas para fazer curso e ganhar dinheiro na internet, que as pessoas estão muito ansiosas para ganhar riqueza e dinheiro. Meu Deus do céu, irmão, como é que Deus prosperou a minha vida, ficando no lugar onde Ele me colocou, e esperando o tempo do meu crescimento? Você não conseguiu entender ainda que todas as coisas foram determinadas para você? Vocês não entenderam que vocês têm anjos no céu que representam vocês diante de Deus, que lutam por você? Cada pessoa aqui no mínimo tem um anjo que te guarda, que está doido para descer, pegar nas tuas mãos e falar, novas portas do reino estão abertas para você. Você amadureceu! Quando os processos começam a voltar à nossa vida e causar dores, é porque Deus começou a amadurecer você de novo. Não fuja dos processos que a vida está indo e voltando para você. São uma bênção de Deus na sua vida. Eu tive que enfrentar certos tronos, certas coisas novamente. Eu falei, Senhor, por que eu estou passando isso? Para você não padecer no futuro, para você não cair no futuro. Suporte todas as dores, suporte tudo que o céu está permitindo agora na sua vida. Então recebam, como diz Hebreus, recebam com alegria as disciplinas dos céus. Porque elas vão promover a maturidade em você e vão te colocar em posição de receber o mais de Deus. Alguém está comigo? Até hoje. Mas um dia eles vão resolver o problema. Mas isso aqui me ajuda, hein? Para despertar quem está dormindo. Amém, amém? Alguém está conseguindo acompanhar o pensamento? Agora, ora em língua. Salamandar-se, salamandishi, selefraseia. Denonski, caramandeia. Roscaia, rosqui, derivaia. Benebadagassu, derebedecalabacaras. Dorobadacassi, torobacachuribedecai. Ainda há esperança no seu coração para o seu futuro? Há esperança no seu coração que Deus tem o melhor para derramar na sua vida? Há esperança em você? Precisamos disso. O reino precisa disso em você. A esperança em você não pode morrer. Nós não podemos andar sem esperança. Porque o futuro depende daquilo que você espera. É a sua esperança. A fé é hoje, a esperança é para amanhã. Eu tenho uma esperança em meu coração. E você não pode deixar a sua esperança ser abalada pelas suas debilidades, seus fracassos, seus tropeços. Estou sentindo o Senhor me levar aqui, deixa eu entrar. Deixa Deus curar você dos seus fracassos, dos seus tropeços. Permita os céus exortar você para o seu crescimento. Não se afunde em demasiada melancolia porque você pecou, porque você falhou com Deus. Permita que cada processo traga uma elevação na sua vida. O pior que seja, fala, por pior que seja, é para o meu crescimento. Fala, por melhor que seja, é para o meu avanço.
todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus. Lembra aquela frase que o Senhor me deu? Aqueles que me amam podem esperar o mais de mim? Então, foque seu coração no amor de Deus, em conhecer quem Ele é, em passar tempo com a presença dEle. Passe tempo, invista tempo. Apóstolo, estou sentindo nada, estou falando, invista tempo, vai ler a palavra, vai orar em línguas. Não ore em línguas, vai adorar, vai cantar, vai orar. Espera no Senhor com paciência. Fala, Deus trabalha dentro de tempo determinado. Então você tem que entender que Deus tem o tempo dele. Enquanto não chega o tempo para algumas mudanças na sua vida, sabe o que você faz? Descansa na presença. Você imagina um homem, mais de 13 anos passar dentro de uma comunidade, uma luta infernal na minha vida, esperando a promessa de Deus. Abandonou todos os outros caminhos de homens para esperar em Deus. Tendo capacidade de fazer muitas coisas para me autoprosperar. Eu não podia. Eu dependia dos covos. Eu dependia do anjo trazer a mim, dentro de casa. Me sentia num cativeiro. Talvez você está se sentindo num cativeiro onde você está vivendo e como você está vivendo. Mas eu quero falar para você que Ele tem a chave da morte e do inferno, e Ele tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Você nunca vai conseguir sair de um processo que Ele mesmo colocou, Ele tranca. Você pode ter certeza disso. Que às vezes a gente coloca de castigo para o seu melhor, não para o seu pior. Repita comigo, Senhor, tudo que Tu fazes é bom. É bom. É bom ser corrigido por Deus, é bom esperar em Deus, é bom saber o tempo determinado para todas as coisas, porque quando Ele vem te promover, essa alegria ninguém vai te tomar, tua porção ninguém te rouba. É maravilhoso quando chega o tempo da promoção de Deus, meu querido. Mas fala para o teu irmão, não se distraia. Você vai prosperar esse ano ainda. Fala, tem 5 meses pela frente. Grandiosos. Vai ser maduro ou não vai? Então pratique a justiça que Deus tem te ensinado. O que mais nós vemos no Evangelho? Crescimento sem qualidade, sem profundidade. O problema hoje não é crescer, é como estamos crescendo. O crescer hoje é muito rápido, não é verdade? Cara, tu olha uma criança, daqui a pouco tu olha, tá gigante, cara. Meu Deus, tu era um anãozinho aqui pequenininho, tá gigante, maior do que eu. Os adolescentes parece que chá de bambu, faz assim, ó. É verdade, não é? Humanamente falando, o corpo dos jovens e das crianças estão evoluindo muito mais rápido. A mentalidade evolui muito mais rápido. O acesso às coisas são muito mais rápido. Você vê adolescentes jovens de 20 anos, 18 anos, milionários com a internet. E você é predeiro, trabalhador a vida inteira para ganhar 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. Aí vem uns moleque sem vergonha, sabido, e mete o dedo na internet e fica rico. Mas, infelizmente, eles não têm uma coisa: maturidade. Possuir coisas sem maturidade é uma desgraça. É uma desgraça. Você pode observar que nos primeiros anos de casamento que você está amadurecendo é um vento miserável, às vezes. Tu vai passar no rego, meu querido. Passa no funil, até amadurecer. O que é bom, às vezes, vai trazer muita dor, porque tem que amadurecer você ainda. Fala, a unção é maravilhosa, mas ela vai te esmagar, meu querido. A unção, ela é esmagadora, ela quebra todo o jugo. Fala, vai quebrar o jugo. Quem quer receber uma porção dobrada hoje? Irmão, a gente não pode brincar com as criancinhas. As criancinhas têm que amadurecer. Eu estou observando demais, as pessoas estão brincando com a unção. Eu falei, cara, eles são loucos, peraí. Povo louco, vai ter tudo cobrado por Deus, vai sofrer, daqui a pouco vai estar tudo chorando. Ah, papai, a tiradeira voltou no meu olho. Eu falei, você está mexendo uma coisa para você mexer?
Está mexendo com o diabo que não é para invocar. É por isso que entra no sarrafo, na vara. Apanha até não querer mais. Eu lembro mais época da minha vida, é muito interessante, que Deus tinha me dado uma graça da libertação. Só que era só transitória. E você acha que você já é o He-Man da libertação, né? Quer pegar todo o capeta que vem pela frente. Irmão, eu queria expulsar o demônio de todo mundo. Seminário de libertação. Aconteceu algumas coisas, né? Aí um dia, Deus me visitou na madrugada, me levou para dentro de uma dimensão de batalha, de guerra. Aí eu comecei a correr, era uma linha do trem e vinha cada hora uma pessoa diferente. E pessoas reais mesmo, de um ministério dali, outro ministério de lá, outro ministério de cá. Onde tinha um troninho aparecia para mim naquela visão. E eu conseguia derrubar alguns, e expulsando um demônio, era isso aqui, era aquilo ali. Aí eu chegava numa casa. Eu ia correndo, tinha que correr, expulsando todo aquele demônio, chegava numa casa. Aí tinha um espírito me esperando. Um homem carequinha, tipo ele aqui assim, ó. Só que era mais alto. Aí, de repente, manifestava. Aí os olhos começavam a descer sangue, a boca sangue, e me agarrava. Pum. Começava a me levantar do chão, resistir com toda a minha força. Toda a minha força, aquilo ali eu tinha que resistir. Era tenebroso. E o Senhor me arrancou daquilo lá. O Senhor falou, meu filho, para de brincar. Que tem muita coisa que você não está nem preparado para encarar ainda. Você vai encarar ainda grandes gigantes na terra. Aí aquilo ali, me aquietou. Então, se a mão de Deus não se estender para libertar, eu não posso estender a minha. Porque mexer com alma, humanas, almas, provocar tronos que estão no cosmos, é um perigo. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo na sua vida. Eu descobri uma coisa, eu quero encontrar um dos grandes segredos da libertação do ser humano. Quem quer ouvir? Amém. Quer ou não quer? Amém. Quer ou não quer? Amém. Quando eu ando dentro do caminho de uma obediência, com toda a dor, com todo o capeta que eu carregava, meu filho, desde criança, desde adolescente, cheio de diabo, cheio de orgulho e misericórdia. Não sei como é que Deus me suportava. Mas você está na obediência. Você continua seguindo pelo caminho que Ele está te guiando. A cada tempo e estação na sua vida, a cada ano, o anjo do Senhor, encarregado de libertar sua natureza humana, ele te visita. Aí ele vai visitar você. Mas ele não visita para ficar expulsando o demônio de você. Ele visita para tocar e tirar a sua iniquidade. É como se ele fechasse a porta e trancasse e falasse assim, diabo, agora você é ilegal nessa área da vida dele. A iniquidade foi tirada. Passado de ti foi tua culpa e removido foi seu pecado. Mas esse caminho de obediência constrói o quê? Maturidade e fundamento. Porque toda visitação, quando ele vinha, eu tenho que garantir que isso agora não seja mais acessado pelos demônios. Você vai chegar um tempo na tua vida que é inacessível mais os demônios na sua alma. Não podem mais. Eles não têm mais direito de tocar no teu corpo e na sua alma. Porque a iniquidade, ela é removida do corpo. Existe iniquidade. Olha só, hein? Olha o que eu estou falando para vocês, hein? Vou te falar uma experiência violenta. O que é a iniquidade que a alma de uma pessoa carrega? Estava em Brasília expulsando o demônio de uma irmã. Ficava igual um bicho assim no chão, parecia não sei que bicho era aquele, mas era violento. Falava em outras línguas, falava nenhum idioma, não queria nem falar português, só falavam línguas demoníacas, aquele ser. Eu estou assim com outro ministro do meu lado, e o chão limpinho, a casa limpinha. Quando eu acabei de expulsar o troço, só apareceu um cocô assim, esmagado assim, como alguém pisasse e arrastasse dentro da sala assim. Cocô. Aí ela ficava tendo sonho que ia comer cocô, mano. Aí ela falou uma coisa, que a geração do vô dela comia um cocô, fezes humana, para fazer pacto com demônios. Aí você me diga agora, escute bem. O que é iniquidade na dimensão da alma de um ser humano? Sabe por que eu estou entrando nisso aqui? Eu quero que você consiga entender quão terrível é, e você precisa de uma revelação pessoal, Deus mostrar para você o que é a sua natureza humana, quem você realmente é. Eu tive essas experiências durante os anos, que Deus ia me revelando as iniquidades que tinha na minha alma. Quando eu me vi espírita, a coisa mais linda, mas quando eu olhava minha alma, eu falava, meu Deus, eu preciso de muita transformação.
Ele me levava em dimensões para me ferir com aquilo que eu via. Era uma dor no meu coração quando eu via minha própria. Eu falei, Senhor, eu posso matar uma pessoa? Sim, todo ser humano é um assassino. Vocês são assassinos. Eu tiro isso dentro de vocês, eu tiro a violência de vocês. Eu tiro a ira dentro de vocês. Então vocês têm que entender que aquilo que crescemos no espírito, temos que garantir que a alma também cresça. Porque é um grande perigo, fala, um grande perigo, quando você cresce espiritualmente por acesso rápido, a unção te enche rápido, e não cresceu na maturidade, no intelecto, no entendimento. Fala, temos que crescer com profundidade. E se você faz isso, o que acontece? Deus pode confiar em você o favor dele. Você confia, então, numa criança de 7 anos de idade, R$1.000 na mão dela? Para ir comprar alguma coisa no bar? Você dá R$10.000 na mão de uma criança de 5 anos de idade? Para fazer algum negócio para você? Não, você não vai fazer isso. O Senhor ele tem tudo para dar para você. Mas você vai ter que fazer uma aliança com Ele. Fala, aliança com Deus. Escute, primeiro você faz, depois Ele aceita, Ele faz com você. Eu não tinha nem entendimento disso, mas eu tinha uma coisa dentro do meu coração, um desejo muito grande de ter o favor de Deus na minha vida. Eu falava, Senhor, faz aliança comigo. Faz aliança comigo. Então tinha uma batalha violenta para lutar pela palavra, pela oração. Falo, tenho que sacrificar a minha vida. Irmãos, não se iluda com muito conhecimento, com esses excessos. Porque toda vez que Deus está falando no teu coração, Ele produz rendição em você. Mas quando as coisas só falam com a sua mente, ela produz euforia, ansiedade. O mais importante, quando nós chegamos no evento aqui, que Deus fale com o coração de cada um que entra aqui dentro. Primeiro a gente passa um processo. Amém, amém? Primeiro você passa esse processo aí mesmo. Você tem que encarar as realidades onde você não foi transformado ainda. Você não pode parar de ser transformado. Quem está comigo fala, glória a Jesus Cristo. Posso continuar? Então existe um enorme problema que nós estamos enfrentando na igreja atual, pela falta de consagração e integridade com a verdade. Quem esteve no Águias e Leões, está assistindo Águias e Leões? Levanta o dedo para mim daqui. Quem ouviu a aula de ontem? Quem aprendeu o que é ser servo ontem? Essas 2 últimas aulas sobre servos. Se eu fosse você, eu aprendi essas coisas que têm valor, tá? Quer o que é rápido? Quer o que é instantâneo? Você não vai muito longe na vida. Agora eu sei de uma coisa. Vai passar daqui 5 anos. Eu sei onde eu vou chegar, onde Deus pode me colocar. Eu não estou sendo preparado para ficar pregando para dentro de creche. Estou sendo preparado para pregar para uma nação. Se você quer ser preparado para crescer na vida, deixe de ser criança. Pare de brincar com o teu tempo. Foque a sua vida naquilo que é real. Compromisso com a palavra, com a vida de oração, consagração. Eita, procure quem é seu pai espiritual, quem é sua mãe espiritual, quem é a pessoa que vai dar desígnio, vai conectar você no desígnio. Procure onde você vai ter submissão, onde você vai servir, você vai crescer. Mas tome cuidado, que aonde a palavra da verdade, o verdadeiro evangelho não é pregado, temos crescimento debaixo de imaturidade, irresponsabilidade. Porque o avivamento não vem, irmãos? Porque nós não estamos preparados. É custoso, um pouco da dimensão que eu entrei desse fogo agora, eu falo, Senhor, quão terrível é isso? Imagine se a igreja tropeçar dentro de um avivamento, a bagunça que não vai ser o Brasil. Precisamos primeiro de uma reforma. Irmãos, antes da conferência Águias e Leões, nós estávamos no monte, o arcanjo do Brasil apareceu para mim falar comigo. Ele falava assim a mim, te chamo para a reforma do evangelho no Brasil. O evangelho será reformado primeiro. Haverá uma reforma.
E você sabe que toda reforma é grande conflito, é verdade ou não é? Então se prepare para os grandes conflitos que vai acontecer. Outra, eu vim de carro de São Paulo para cá, o Senhor me levou um espírito, eu fiquei lutando contra um espírito, eu vendo, que foi enviado do trono de Satanás para dentro das igrejas brasileiras. Terrível que eu vou te falar. Você quer ouvir ou não quer? Amém. Para nós vigiarmos, até aqui dentro, principalmente dentro do Instituto, qualquer outra igreja que é de Deus. Foi levantado um trono, um espírito tenebroso, eu vi esse espírito, de molestação infantil. Esse trono, esses demônios, vão agir com toda a força na igreja brasileira. Toda a força. Para gerar escândalo a nível agressivo. Porque molestação infantil traz o quê? Revolta. É ou não é? Então, escute o que eu estou falando. Essa onda de escândalo na internet, esses canais se dizem cristãos, mas são do diabo, de Satanás, que esses homens vão ser julgados pelo próprio Deus. Acham que estão promovendo justiça, mas é justiça própria, justiça do homem. Justiça do homem. Deus levanta profetas e apóstolos para profetas e apóstolos. Quando Deus tem que falar com outro profeta para repreender, ele levanta um profeta de autoridade, aponta o dedo na cara dele e repreende na terra. Deus levanta outros para trazer sentenças a ministério, como Deus me levava meu espírito, dentro de alguns ministérios famosos. E Deus me usava, meu espírito, para pronunciar a palavra de julgamento e retirar o que Deus tinha dado àqueles ministros. E aconteceu. Aconteceu mesmo. Deus arrancou o poder e o acesso apostólico deles sobre a nação. Eu batia na cabeça deles, tirado de vocês foi dado a mim. E bum, desobedientes. Então Deus levanta espíritos de homens ungidos para repreender outros que estão pecando contra o Senhor. Deus não precisa do mundo para julgar a igreja. Não é a membresia, o povo que vai julgar líder. Líder julga líder. Os próprios anjos vai sentenciar eles na terra. O que Deus fala para mim sobre a onda de escândalo? É do homem. A própria igreja está promovendo a difamação, o pecado. E não estão lutando para curar. Vai lá no livro de Romanos, capítulo 14, lê todinho, 14 e 15, para tu ver como Deus vai falar com você. A igreja, ela não é levantada para destruir e condenar. É para julgar com justiça e retidão, não com defamação e condenação. Nós estamos enfrentando um grave problema. Fala, estamos enfrentando um grave problema de imaturidade. Se eu fosse os pastores de suas igrejas, ensinava o seu povo a ficar quietinho quando o outro líder pecar. Agora os pastores estão subindo em cima do púlpito, verbalizando rivalidade, condenação contra outros, em cima do próprio púlpito, diante de toda a igreja, para mostrar que são mais justos. Vai passar na vara também, meu querido. Pega estatuto de criança que é ali em cima do altar contra outro apóstolo, contra outro profeta de Deus. Isso é demoníaco, irmãos. Isso é satânico. Porque ele não liga e fala direto com o cara, vai lá em cara pessoalmente, quer falar no púlpito, quer dar um de super-herói? Homem que é homem fala na cara, não fica falando pela internet, não. Pessoalzinho que só fica escondido pela internet são covardes. São filhos do diabo, que gostam de ficar usando defamação contra líderes, homens santos. Vem e fala na cara. Se eu sou satanista, vem aqui e me expulsa o demônio de mim e fala aqui, eu quero ver se tem autoridade de me tirar daqui de cima. Quero ver aqui em cima, quero ver. Mas são covardes. Os covardes são assim, gostam de falar pelas costas das pessoas. Gostam de defamar as pessoas pelas costas. Sabe por quê? Porque não tem caráter. Eu fico esperando alguns líderes ligar para mim, mas tem medo de mim. Sabe por quê? Porque eu falo assim na cara. Eu falo que Deus me revela deles, aí eles estão correndo de mim. Fala, Deus me revelou da tua vida isso e isso. Só os verdadeiros que suportam quando está conversando comigo. Porque a gente entra num conflito, um fight assim, pá, pá, pá. É muito bom. Você tem que ver 3 horas no telefone com o líder. Quando a gente fica no fight. É muito bom.
É muito maravilhoso. Rapaz, é sensacional. Só sei que no final só fica rindo e chorando depois. Porque na luta de titãs ninguém ganha, meu querido. Na luta de príncipe dentro do reino de Deus não tem quem tem. Opa, é se submetendo. Falamos a verdade um pouco para construir mais justiça e não para denegrir e destruir a pessoa. Você não fala uma verdade para denegrir e destruir, você fala para construir justiça. Somos edificadores do reino de Deus, amém, amém? Irmão, entrei nesse detalhe porque eu tenho que entrar para você, por amor à tua vida, amor quem está me ouvindo, porque essa mensagem um dia outros vão ouvir, vão precisar dessa repreensão. Amém ou não amém? Epa, se poupe de ficar pronunciando contra aquilo que você não sabe o que está por trás. Nós temos uma obrigação, você que é pastor que está me ouvindo, você que é pastor que está aqui, tem uma obrigação. Ensine seu rebanho a aprender a promover justiça. E não provocar mais divisão no reino de Deus. Já estamos muito divididos para ter mais divisão, meu querido. Enquanto a igreja não se unir brasileira, não tem avivamento. Enquanto a gente não se unir, meu querido, como é que vamos vencer o PT, meu filho? Como é que vamos vencer o comunismo e o socialismo, querido? Como vamos vencer isso? E eu falo para você, que tipo de Jesus vocês têm seguido nas mídias sociais? Através de homens que estão aí. Tem muitos que tem, não é a imagem de Cristo não, é caricatura de homens. Jesus popstar, Jesus coach, Jesus meme, Jesus da riqueza, Jesus Elon Musk. Cada um está seguindo um tipo de Jesus pela internet, através dos seus ídolos. Mas cadê o Jesus santo e verdadeiro, puro e honesto? Que não promove divisão dentro do corpo de Cristo. Que não promove partidarismo, que não fica exaltando seus mantos. Meu querido, nossos mantos é para ser rendido para o rei dos reis entrar, meu filho. Jesus viesse aqui, para tirar meu terno aqui, fiz em cima, Jesus. Seus pés são santos, Jesus. Nós estamos aqui para render nossas coroas a Ele. Toda a glória que Ele te dá, lembre-se disso, volta logo para Ele. Volte, a sua vida é uma glória, dê ela ao Senhor. Glorifiquem a Deus pela a maneira de vocês viverem. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Irmão, entre toda a movimentação espiritual tem que ter sensatez, equilíbrio, maturidade. Você não sai aqui para a rua, você não vai para casa, você não acorda no poder, você acorda na palavra, na fé. Todo o poder que desce é para fortalecer o que está dentro, para manter protegido o que está aqui fora, a nossa carne. Toda a glória que Deus está derramando, conserve no teu coração, continue andando sobre a fé que Ele tem dado a vocês. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Eu posso continuar mais um pouquinho ou não? Posso ou não? Então, um adulto espiritualmente é aquele que atingiu a maturidade de uma vida rendida no amor a Deus, pelo seu próximo e pela palavra de Deus. Resumo para vocês outra coisa. Existem diferentes tipos de maturidade. Maturidade física, pessoas que alcançou a plenitude física, maturidade emocional, intelectual. Todas essas são boas. Mas não confundam isso com a verdadeira maturidade que está em Cristo Jesus. Irmãos, tem muitos homens tremendos. Tem maturidade intelectual e emocional, mas não conhece Jesus. Eu fico às vezes assim no YouTube, parece que eles debatem, os caras debatendo, eu fico assim, Senhor, me coloca ali, Senhor. Eu falo, não acredito que o cara está falando um negócio desse, não conhece Jesus. Quando não conhece a revelação, só fica fundamentado no conhecimento de homens, teologia, conhecimento de homem, debate de homem. Quando tu entra com a revelação, você descortina tudo, tu quebra tudo, tu para tudo, já parou o debate, meu querido. Fala, quanto tempo você ora, meu querido? O que é revelação? Me fala para mim o que é revelação. Qual o caminho que se conhece a Deus? Não sabe. Ficam perdendo tempo, igual Paulo diz, não perca tempo com debates teológicos, coisas que não dão a nada, só aumentam a ociosidade dentro do povo, no meio da igreja. As pessoas estão ficando ociosas, é divisão, cada vez mais divisão. Irmão, para de ouvir esse lixo gospel, irmão. Para de ouvir lixo. Ouça coisas verdadeiras que vai promover justiça, crescimento da tua vida, amém, amém? Você é o quê? Você é um reservatório de glória, um vaso santo, ou você é uma lixeira? Se você é uma lixeira, continua a ficar vendo esses videozinhos de TikTok mesmo, assim, ó. Continua ficando vendo esse negócio de Instagram, assim, ó. Continua mesmo. Continua colocando lixo no seu inconsciente, subconsciente. Pare com isso enquanto é tempo. Volta para a palavra. Volta para a sua família. Pais, volte para os seus filhos. Nossos filhos estão viciados em telas, é verdade, não é? É ou não é?
Por causa de você. Por causa de mim. Ó, sempre cortando. Lutando para cortar. Mas não é brigando com a criança. É você dando o exemplo. É porque todos que estão aqui dentro, praticamente, vou falar, 99,9%. Se você não é, então você é 1% que não é. 99,9% aqui dentro é viciado em tela. Por isso que você não tem espaço na mente e nem força intelectual para ler a Bíblia. Você desgasta a sua mente, a energia que você dorme, acumula, acorda, que Deus te deu essa força, para quê? Para promover justiça. Você usa e desgasta o teu tempo em vão. Você não vai conseguir ficar 2, 3 horas em Instagram, em mídia, fazendo ao vivo, e depois ler 2, 3 horas a palavra. Você não vai aguentar. A mente tem limites. O corpo humano tem limites. Você tem que reconhecer os seus limites, tempo para todas as coisas e dividir as coisas na tua vida. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Dá glória a Jesus. Ora em línguas agora. Ora em línguas. Bom, acho que eu vou embora, o povo está muito desanimado. Você vai dançar no fogo daqui a pouco, irmão. Mas deixa eu colocar lenha em você. Então vamos falar, maturidade. É só resumo, tá? Segundo ponto muito importante falar, humildade. Todo crescimento maduro tem que estar baseado em rendição e humildade. Quando as pessoas estão crescendo sem humildade, elas se tornam um protótipo do diabo, de Lúcifer em cima dos altares. Dizem que são luz para essa terra, para esse mundo, mas se tornam o quê? Luz de trevas, luz para trevas, luz corrompidas. É perigo, eu estou falando sério, pode ser o grande poder que pode ter uma mensagem, pode ter o poder que for, mas se tiver arrogância, esse mesmo espírito transita junto no coração das pessoas. Não só basta você ouvir uma grande mensagem e estar num lugar onde tem grande poder. De que por onde está passando esse poder? Que filtro de alma é essa que está falando com você? É perigosíssimo. Eu estou falando sério para você. Meu querido, eu não só transmito uma palavra de Deus para você. Eu estou transmitindo um sentido de espírito que está dentro de mim para você. O meu espírito está em contato com o teu espírito. Nós entramos em contato com uma alma quando nós estamos sujeitos aos ouvidos que essa pessoa está falando. Quem está comigo da glória a Jesus? Quanto mais se a pessoa colocar a mão na tua cabeça. Se a palavra não trazer uma proteção para o ambiente, os demônios eles entram na unção. Se a palavra de Deus não protege o coração e a mente das pessoas, os demônios entram. Toda a intenção errada no coração de uma pessoa, se ela vai te consagrar com uma intenção errada de prender você, um demônio já entrou na sua vida. Quantos exemplos tivemos aqui de libertação? Quantos exemplos? Pessoas foram consagradas antes do tempo com manipulação e o demônio manifestou. Falei, como é que você entrou? Pela consagração errada, antes do tempo. Fala, não podemos brincar com as dimensões do Espírito. Efésios 3,8, embora eu seja o menor dos menores dos santos, Paulo dizendo, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Nós estamos falando do apóstolo dos apóstolos, que escreveu mais de 14 epístolas do Novo Testamento, 75% do Novo Testamento. Eu estou te falando do homem que recebeu as maiores revelações que uma pessoa pode receber. Eu estou te falando de um homem que falou assim, eu não aprendi com homem nenhum, Jesus me ensinou pessoalmente. E esse homem diz assim, o menor dos menores dos santos, não dos apóstolos. O menor dos menores, dos membros da minha própria igreja. E ele não estava falando com alguma demagogia. Ele estava falando com sinceridade. Segundo, foi concedido a ele a graça de proclamar. Ou seja, ele não se colocou como um proclamador, ele foi levantado para ser um proclamador da palavra. Terceiro, fala terceiro. Olha aí, ó. Proclamar as riquezas insondáveis de Cristo. Como é que alguém consegue pregar algo que é insondável?
Me diga como é que Paulo tinha esse acesso de proclamar riquezas insondáveis de Cristo. Insondável ao orgulho humano. Porque Deus oculta a sua presença dos orgulhosos. Os arrogantes e orgulhosos, eles entram aqui dentro, eles querem uma comprovação que o poder de Deus está aqui. Eles querem que Deus se revele a eles do jeito que eles estão. Meu filho, desce a casa do oleiro primeiro. Confessa teus pecados primeiro, ele revela a presença dele para você. Deus, ele não tem pacto com orgulhosos. Ele fala assim, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você pode ter certeza que toda a área da sua vida onde orgulho se levanta, Deus já está se afastando de você. Aonde a humildade é honrada, você pode ter certeza que a presença de Deus é desejada. Ela é alicerçada, ela é entronizada na humildade. O que mais perturbou a cabeça do diabo com Cristo? Como pode um Deus eterno, na forma de homem, se humilhar, descer os níveis mais baixos da reprovação humana e foi exaltado aos níveis mais altos que um ser humano pode ser exaltado? O que infernizava o diabo era, como é que pode ter um Deus humilde? Como ele pode ser dono do universo e suportar um monte de galera papagaio falando contra ele na terra? Como pode? Mas ele fala assim, um dia do julgamento está ali. Eu vou dar misericórdia o tempo que for necessário para você viver. Fala, Deus é humilde, compassivo. Fala, misericordioso. Só vou repetir para você algumas frases do apóstolo Paulo na Bíblia. Primeiro ele falou aos Efésios, que é o menor dos menores. Para Filipenses ele diz, não que eu já tenha recebido tudo, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Para Filipenses ele diz, tem muito ainda para aprender. Fala para o teu irmão, eu tenho muito ainda para aprender. Para Coríntios ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Para a igreja de Coríntios, então, ele reconheceu que ele era indigno do que ele tinha. Para os romanos, ele lembra, desaventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que miserável homem quem sou. Fala, humildade. Fala, é o sólido fundamento da virtude e da santidade. Fala, a santidade habita na humildade. Por que nós não queremos mais santidade? Porque não queremos anegar quem somos. Eu tive uma visitação de Deus ontem, eu falei assim, Senhor, estou determinado o que o Senhor está me mostrando. Estou determinado a entrar num nível ainda mais violento da sua santidade. Eu não vim aqui no Rio de Janeiro para pregar para vocês, não. Eu não queria nem subir aqui em cima. Eu queria ir lá para o monte já. Ele me chamou para o funil. Ele falou assim hoje para mim, entra no funil. Opa! Me pega, Jesus. O próprio anjo me chamou, entra no estreito comigo. Sobe. Quando Deus te chama para o funil, porque Ele está te preparando para manifestações da glória dEle. Ele tem que certificar que a humildade, o seu entendimento ali cessado para você não corromper a glória dEle. Não corrompam a palavra de Deus, não corrompam a glória de Deus. Eu sei, alguma unção violenta pode ser derramada sobre vasos santos aqui essa noite, que querem o que eu estou falando. Então não há nada do que se gloriar em nós mesmos. Eu nunca vi um homem assim, irmãos. O menor dos santos, indigno de ser chamado apóstolo, escória da humanidade, lixo desse mundo. É assim que ele se considerava. E não é a autocomiseração, não. Ele teve uma grande iluminação, o espírito de revelação mostrou para ele, Paulo, você é um lixo. Você não é nada, Paulo. Quanto maior a manifestação da glória do homem, de Deus na vida de um homem, maior é a humildade, a rendição desse homem tem que ser diante de Deus. Você só sabe que uma pessoa está andando na glória de Deus pelo nível de humildade que ela está carregando. Os arrogantes que estão corrompendo a glória de Deus, em breve só lhe restará correção, só vara e açoite. Deus, Ele dá graça aos humildes. Dá glória a Jesus Cristo. Fala para o seu irmão, seja mais humilde comigo, irmãos. Pô, me ajuda aí, cara. Para Timóteo ele diz, o pecador, a qual sou o principal dos pecadores. A qual sou o principal dos pecadores.
Da onde vem tanta humildade? Fala, da onde? Do reconhecimento que nada somos. Fala, quanto mais eu me render a orar, a invocar a presença de Deus, a buscar Deus pelo que Ele é, eu encontrarei essa verdade. Fala, obrigado, Jesus. A grande verdade é que o apóstolo Paulo via mais defeito e debilidade no mais íntimo do seu próprio coração do que costumava ver em outras pessoas. Então, quando você tem olhos para ver você pode ter certeza que você vai ser humilde. Mas quando temos olhos só para reparar no arqueiro do olho do irmão, no defeito do irmão, no erro do irmão, no pecado do irmão, no pecado da outra igreja, do outro líder, você pode ter certeza que isso é o lixo do orgulho exaltando o seu coração, fazendo você se sentar sobre um trono de papel, que não pode sustentar nada, porque não há nenhum louvor, não há nenhuma glória na exaltação própria. A exaltação própria é a grande iniquidade do diabo. Ele se exaltou e foi abatido. Fala, toda pessoa que se exalta promoverá rebelião. Toda pessoa que não aceita exortação, não aceita a transformação, ela é orgulhosa. E os orgulhosos não têm espaço dentro do caminho da justiça, eles tropeçarão. Tropeçam no próprio engano da sua vaidade, da sua exaltação própria. Fala para o seu irmão, não tropece, irmãos, no ambiente da santidade. Fala, obrigado, Jesus. Em resumo, podemos ser possuidor de grande esclarecimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele tinha uma grande percepção da sua própria natureza e cingiu seus lombos com a humildade. Depois você lê 1 Pedro 5,5, que Pedro diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de... Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do seu Deus, para que no seu tempo certo ele te exalta. Fala, Deus só exalta quem se humilha. Fala, Deus só exalta quem se humilha. Bom, agora eu dou uma declaração para vocês. Tanta coisa profunda que eu tinha escrito hoje para vocês aqui. Mas, tomando base em todas essas passagens que eu estou falando para vocês, quanto mais próximo do céu o homem está, mais humilde teremos que ser. E refletindo e finalizando a terceira coisa para você, fala o tempo determinado para todas as coisas. Fala maturidade. Estou cortando humildade, tá? Porque nosso tempo está curto. Fala humildade. Fala tempo determinado para todas as coisas. O diabo, ele tem algumas mentiras que ele fala para você em relação ao tempo de Deus na sua vida. Escute o que eu vou falar para vocês. Deus poderia usar você se você tivesse uma educação melhor. Deus poderia usar você se você tivesse um pastor melhor ou tivesse uma outra igreja diferente. Deus poderia usar você se alguém lhe desse uma grande oportunidade. Deus só pode usar pessoas mais inteligentes que você, que falam melhor do que você, que cantam melhor do que você. Deus poderia usar você se você tivesse um ministério em tempo integral. Deus poderia usar você se você fosse mais jovem ou talvez mais velho. Deus poderia usar você se você fosse solteiro. Deus poderia usar você se você fosse casado. Outra mentira que o inimigo diz aos cristãos é que Deus só pode usar porque Deus não pode usar aqueles que erraram demais, porque o pecado do seu passado é grande demais. A oportunidade de uma vida inteira deve ser agarrada durante o tempo da vida da oportunidade. Spurgeon diz: agora é o lema mais sábio que você tem que viver. Viva o hoje. Viva a oportunidade de agora. Salvei outras frases para vocês aqui que eu peguei hoje. Frederick Douglass diz assim, orei por 20 anos, mas não recebi resposta nenhuma. Até que orei com as minhas próprias pernas. Aprendi a trabalhar e a fazer o que tem que ser feito. Orar demais e não ter ação é hipocrisia. Nós cristãos costumamos substituir a ação pela oração. A oração é boa, mas quando é usada para substituir a obediência, ela se torna uma hipocrisia nas nossas vidas. Fala, toda oração tem que ter ação.
Diz certo mentor: de joelhos, homens, e pegue a sua Bíblia. Decida-se uma vez mais. Chega de roteiros. O tempo voa. Pare de insultar a Deus com as suas orações. Pare de consultar carne e sangue. Pare com as suas desculpas esfarrapadas, mentirosas e covardes. Aliste-se ao exército de Cristo. Tempo de você tomar sua posição e entrar dentro do tempo que Deus determinou para você. Não dê mais ouvido, não fique dando ouvido ao diabo que vem tentar roubar a sua posição daquilo que Deus te colocou para fazer nessa terra. Olha, escute uma experiência que eu tive. Eu estava dentro de Deus remindo algo na minha vida e remindo pessoas na minha vida. Eu estava orando por pessoas na minha vida. E de repente eu orei por demais aquilo ali. E o Senhor me visitou com uma visão. Eu vi um mendigo pedindo esmola. Aí quando eu vi aquele mendigo pedir esmola, o Senhor falou assim: deixa de ser mendigo. Eu já te dei tudo na sua vida. E eu voltei em espírito e falei: Senhor, obrigado. Deixem de ser mendigos. Pare de ficar pedindo o que Deus já te deu. Pare de ficar pedindo aquilo que já pertence a você. Aprenda a tomar mais posição na obediência e reter mais o que o céu está te dando nesse lugar. Meu querido, a palavra já te dá acesso. A palavra profética já é o acesso. Deus só está falando para você o que já está guardado no céu. Mas vai para a Bíblia que você vai descobrir muito mais do que uma palavra profética minha. Dá glória a Jesus Cristo. Fala: Deus tem muito mais para me revelar. Mais uma? Posso falar mais uma? Posso? Posso ou não posso? Então comece a trabalhar enquanto outros estiverem procrastinando. Trabalhe enquanto outros estiver ainda desejando. William Arthur Ward diz. Então, quando outro estiver procrastinando, trabalha. Quando alguém quiser fazer, faça. Não fique esperando A e B para fazer. Faça o que tem que ser feito. Quem está no Águias e Leões já está entendendo muito mais. Independentemente das quais sejam as suas crenças em relação escatológica. Presta atenção que eu vou te falar para você. Se você é adepto ao arrebatamento pré, ou milenista, pós-tribulacionista, qualquer outra ideia que você esteja diferente, o retorno de Cristo, independente das nossas crenças escatológicas, é eminente, é visível, porque os sinais bíblicos já se cumpriram e estão se cumprindo. Quem está comigo fala amém. Mesmo que você discorde da avaliação descrita, nós estamos vivendo os últimos dias. Não há dúvida que, de fato, o tempo é curto. Todo dia que vivemos é o último dia de alguém. Então, posso falar para você que talvez seja o último dia da sua vida. Cruz credo, está amarrada.